Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós do C7 nas escolas vamos estar trazendo aqui algumas dicas de estudo e preparação para essa fase final que antecede o vestibular da UFPR 2020/2021. Bom, mas primeiro de tudo, você sabe para que serve o vestibular da UFPR? Existem hoje duas formas de um estudante ingressar na Universidade Federal do Paraná. A primeira delas é pelo Enem e a segunda é pelo próprio vestibular da UFPR, que serão essas provas que ocorrem no início desse ano de 2020, sobre o qual nós vamos falar nesse vídeo aqui. O vestibular da UFPR é dividido em duas etapas. A primeira delas ocorre agora no dia 28 de fevereiro de 2021 e corresponde a uma prova objetiva de 90 questões das seguintes matérias listadas aqui ao lado. Para cada questão, o candidato, no caso você, deverá escolher entre uma de 5 alternativas que melhor responde a pergunta e preencher essa alternativa num cartão resposta, que é o seu gabarito da prova. Passada a primeira fase, é estabelecida uma nota de corte, que é a nota mínima para o candidato avançar para a segunda fase. Bom, falando um pouquinho sobre a distribuição de vagas dentro do vestibular da UFPR, também conhecido como cotas, hoje nós temos que metade das vagas são ofertadas para alunos que concluíram integralmente seu ensino médio em colégios públicos. Dentro dessa cota, nós temos duas categorias: aqueles que se matriculam independente da renda e aqueles que têm a renda per capita abaixo de 1,5 salários mínimos. Ou seja, o salário de todos os membros da sua casa, dividido pelo número de membros, tem que dar menos de 1,5 salários mínimos. Vale a pena salientar que em ambas as categorias, nós também temos a divisão por pessoas que se declaram como pretas, pardas ou indígenas e os demais concorrentes. Também existem vagas exclusivas para deficientes físicos. Após aprovado no vestibular, o candidato precisa comprovar que ele realmente participa de todas as cotas a qual ele se declarou. Para isso, você vai precisar de uma série de documentos que estão todos indicados no guia do candidato, e o link está aqui embaixo. Quem avançar para a segunda fase ainda vai ter mais duas provas para realizar. No dia 18 de abril, os candidatos de todos os cursos irão fazer a prova de compreensão e produção de texto, que é uma prova composta por 3 redações a serem escritas por você. Já no dia seguinte, no dia 19 de abril, os candidatos terão que realizar provas específicas do seu curso, que são as provas discursivas. Cada curso tem uma matéria específica ou até duas que você vai realizar nessa segunda fase. E para saber qual a matéria específica do seu curso, é só acessar o link do edital da UFPR que está aqui na descrição desse vídeo. Oi pessoal, agora falando um pouco da prova de matemática, na UFPR a prova é completamente diferente da prova do Enem. São só 9 questões e as questões são bem mais simples e bem mais diretas. Elas não têm todo aquele textão gigante igual as provas do Enem, mas isso não significa que elas sejam mais fáceis. Falando também agora um pouco das matérias em si, vem caindo nos últimos anos as matérias de geometria plana e espacial, mas também pode cair um pouco de geometria analítica, então pode ser bom dar uma focada nisso também. Outra parte importante da prova da UFPR é que muitas questões são bem diretas e bem simples. Por exemplo, às vezes análise bem direta de gráfico, de você bater o olho e resolver, ou às vezes de matemática básica, como proporção, MMC, porcentagem, e às vezes até operações básicas, como uma divisão ou uma multiplicação. Um dos temas mais frequentes no UFPR que vem bem coladinho com o Enem são as funções. Algumas funções são simples, como as funções afins e de segundo grau, mas elas podem variar bastante, como as funções logarítmicas e exponenciais. Nessa matéria, os focos são os coeficientes e como letras e números podem alterar o gráfico. Vale ressaltar também que a interpretação do gráfico é muito importante para a sua prova. Outro tema que vem caindo bastante nos últimos anos é a análise combinatória, e com ela, a probabilidade. Essa matéria tem umas questões um pouco mais interpretativas e elas podem ser um pouco mais difíceis. Por isso, fazer exercícios não só desse tema, mas como de todos os outros, é muito importante. Claro que vários outros temas não citados aqui podem cair na sua prova, como na imagem. Por isso, estude e boa sorte! E agora falando de física, uma coisa importante para saber sobre a prova de física da UFPR é que numa mesma questão podem ser abordados mais de um assunto, então estejam atentos. Um assunto que com certeza vai estar presente é a cinemática, MRU, MRV, queda livre, entre outros. Questões que envolvem cinemática costumam misturar esses movimentos com outros conteúdos, como, por exemplo, energia e trabalho. Questões que abordam análise e interpretação de gráfico também são uma boa aposta para esse vestibular. Você olhar para um gráfico e conseguir associar ele a determinado movimento é essencial. Outra queridinha da UFPR é a ondulatória, abordando fenômenos ondulatórios como refração e reflexão dentro da ótica, difração e interferência dentro da acústica. Uma ferramenta essencial para resolver questões de ondulatória é a equação fundamental, a famosa V igual a lambda F. Então faça questão de estudá-la.
Em eletromagnetismo, é crucial que você entenda sobre circuitos. Saber resistores em série, em paralelo, pode te salvar desse tipo de questão. E aqui, nesse assunto, a análise de gráfico volta a aparecer, sendo o mais comum, o mais clássico, o gráfico de U por T, né? Tensão por corrente, que a gente costuma associar ele bastante à primeira lei de Ohm. Agora falando de calorimetria, os diferentes tipos de calor, calor sensível, calor latente, são assuntos muito cobrados, assim como as mudanças de estado físico e as escalas de temperatura. Uma questão que pode englobar tudo isso são as questões de equilíbrio térmico. Nessas questões, substâncias com diferentes temperaturas são misturadas e o enunciado faz alguma pergunta a respeito do sistema final. Uma última dica de estudo é física moderna. O assunto tem sido cobrado cada vez mais nos últimos anos. Normalmente é uma questão teórica e um tema bastante comum é o efeito fotoelétrico. Vale a pena dar uma olhada. E é claro, nunca se esqueçam de conferir as unidades. E quando se trata de história brasileira, o que mais foi cobrado foi a Era Vargas e a ditadura militar. Já quando se trata de história mundial, o que mais foi cobrado foi Idade Antiga, Idade Média e o período logo após a Segunda Guerra Mundial. Para estudar a prova, recomendamos estudar história com uma teia, ligando um período ao outro e fazendo conexões entre os fatos. Estudar assim faz com que a matéria se fixe melhor na mente do que simplesmente decorar o conteúdo. Além disso, procurar documentários, videoaulas e dicas também ajudam muito a estruturar o conteúdo. Documentários do History Channel, Canal Nostalgia, Débora Vadim se liga nessa história, todos esses que estão disponíveis no YouTube de forma gratuita, são exemplos de vídeos que podem te ajudar muito a concretizar um conteúdo. Fazer exercícios das provas passadas também ajuda muito, porque faz você entender como é cobrado o conteúdo, de qual forma, de qual modo. Então, por fim, a gente recomenda a vocês a estudar a história em ordem cronológica. Então, começa pela Idade Antiga, vai para a Idade Média e assim vai indo até chegar nos dias atuais. No vestibular da Federal caem as duas partes da geografia, a geografia física e a geografia humana. Mas dessas áreas da geografia existem temas que são um pouquinho mais importantes. A cartografia, por exemplo, demografia e a geopolítica são temas bem recorrentes. Questões também relacionadas ao Brasil e o Paraná, né? Espaço rural, espaço urbano e atmosfera também. Mas é importante lembrar que todos os conteúdos são importantes, então vale a pena dar uma estudada em tudo. Tá, mas e como que eu vou estudar tudo isso? Nós, professores, recomendamos que, primeiramente, vocês leiam o conteúdo focando nos conceitos, que são muito importantes para a geografia. Depois disso, para facilitar a memória, vocês devem tentar assimilar exemplos práticos que lembrem do conteúdo estudado. E, por último, se possível, tentar realizar exercícios para a fixação da matéria. Então, a gente fez uma análise das provas dos últimos 10 anos e a gente conseguiu analisar quais são os conteúdos mais recorrentes no vestibular. Eu acho importante ressaltar que o foco da prova está em compreender os fundamentos da química. Então, como que a química afeta o nosso dia a dia? Ou então, quais são as propriedades da tabela periódica? E ter esses conhecimentos gerais ainda te ajuda na resolução de exercícios de estequiometria. Então, que é aqueles exercícios, de calcular quanto de algo é produzido, ou então equilibrar a equação, qual é o agente em excesso, qual que é o agente limitante, que é um conteúdo super recorrente na prova da Federal. E nessa parte de estequiometria é muito importante saber aquelas regrinhas. Se aumentar a pressão de um lado, o que acontece com a reação? Ou então, qual a influência da temperatura? O que é um catalisador? Então, essas são questões fundamentais para a gente conseguir resolver esse tipo de exercício. É importante também a gente se atentar para a química orgânica. Então, ele vai perguntar questões como: qual a hibridação desse carbono? Qual é a função que está representada nessa molécula? Então, foque em estudar as funções orgânicas e quais a nomenclatura de cada uma. Então, eles podem perguntar para você o que é um hidrocarboneto, o que é um álcool, o que é um enol. Esse tipo de coisa é muito recorrente na prova da Federal. Oi! No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre a prova de Biologia da UFPR e os assuntos que você tem que saber na hora de fazer a prova. Bom, o primeiro é Fisiologia Humana, podendo cair até mais de um sistema fisiológico na mesma questão. Depois, em Genética, você tem que saber as leis de Mendel e também saber interpretar um heredograma. Ou seja, você tem que identificar se uma herança é autossômica ou ligada ao sexo, dominante ou recessiva. Já em evolução, é muito recorrente o darwinismo.
dentro da teoria da evolução. E também é muito importante saber os conceitos de seleção natural, tipo, saber se a seleção é direcional, disruptiva ou estabilizadora. E também, para terminar, em ecologia, destacam-se as reações ecológicas e conceitos de cadeia alimentar. Já em um nível celular, na citologia, é importante entender como a célula funciona como um todo, sabendo o papel de cada organela. Também é interessante estudar os transportes intermembrana, que é um tema sempre recorrente no vestibular da UFPR. Lembrando que essa prova gosta de relacionar os conteúdos com temas da atualidade, então tem alguns temas que vale a pena a gente ressaltar. Por exemplo, devido à grande quantidade de queimadas e à alta taxa de desmatamento no ano de 2020, o tema da sucessão ecológica pode estar em alta dentro da ecologia. Já sobre o Covid-19, os assuntos que mais podem cair são imunologia, sobre a produção e funcionamento de vacinas e toda a biotecnologia envolvida nesse processo, e também sobre infecções virais e bacterianas. Já em fisiologia, é importante entender o sistema respiratório e dar foco para as trocas gasosas. Esses são assuntos que podem estar em alta em vários vestibulares, inclusive no da UFPR. A prova de textos da UFPR acontece em um dos dias da segunda fase do vestibular e é composta de 3 textos, os quais nós não sabemos com antecedência nem quais são os gêneros nem quais são os temas que serão cobrados. Esses textos eles são avaliados de acordo com a fidelidade aos comandos, o domínio da norma culta, o domínio da estrutura pedida, a coesão e a coerência do texto, e cada um deles somam 20 pontos à sua nota. Entre esses gêneros podem ser pedidos dos mais comuns, como textos narrativos, textos argumentativos, resumos, até os menos comuns, como notícias, cartas, textos comparativos, entre outros. Mas, se você não souber o gênero pedido, não precisa se desesperar, porque os comandos eles são muito específicos e se seguir cada tópico pedido, você tem uma chance muito grande de ter um bom desempenho na prova. Agora que você já sabe como funciona a prova, vou falar um pouco sobre como foram as propostas dos anos anteriores. Já se tornou praticamente uma tradição ser cobrado resumo na prova. Não é possível afirmar com certeza que aparecerá este gênero, mas a chance é muito grande. Além disso, podem ser cobrados gêneros argumentativos, nos quais você deverá apresentar sua própria opinião sobre certo assunto. Outro tipo de texto que aparece com certa recorrência são textos em que você deverá interpretar gráficos e charges, por exemplo. Você pode se deparar também com o gênero narrativo, no qual você deverá dar continuidade a um texto, como aconteceu nos anos anteriores. Agora, vamos focar um pouco mais no resumo. Algumas dicas muito importantes para você se dar bem nesse gênero. Copie o mínimo possível do texto a ser resumido, se apegando apenas a palavras-chave, nunca a frases longas. Você poderá escrever o resumo em um parágrafo só, e sempre em terceira pessoa. É interessante que você leia o texto uma primeira vez para entender o assunto dele. Depois disso, leia o texto novamente, anotando aquilo que for importante, como a opinião do autor e os argumentos que ele usa para defender essa ideia. Inicie o texto referenciando o autor, o título, local e data de publicação, para que fique claro que essas ideias não são suas. Depois disso, escreva com suas próprias palavras a ideia principal do texto e os argumentos que a sustentam. Por fim, você irá concluir dizendo como o autor encerra o texto, que poderá ser retomando a tese, por exemplo. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Lembre de se manter a calma e boa prova. Vamos falar de filosofia e sociologia? Cada uma dessas matérias tem 5 questões cobradas e elas só foram incorporadas à prova da primeira fase da UFPR em 2018. Por ser um pouco recente, é meio difícil a gente prever qual vai ser o formato específico dessa prova. A boa notícia é que, assim como em literatura, a universidade indica obras e textos filosóficos e sociológicos que podem ser cobrados. Lembrando que vocês não precisam ler a maior parte dessas obras e desses textos na sua totalidade. A federal indica também quais são as páginas específicas que são exigidas. Em filosofia, os textos indicados são esses? Se o formato de 2018 e 2019 for mantido, serão anunciados e alternativas curtas, com nenhum ou um pequeno pedaço do texto exigido. As questões, elas exigem uma leitura mínima do livro com o contato direto com as teses dos autores. Será cobrada a capacidade de discutir textos filosóficos,
sem a necessidade de decorar os livros, mas sim de entender as ideias deles, de entender as suas teses, apenas entendê-los, no caso. Uma boa forma de você estudar para filosofia é lendo os livros, entendendo o que o autor quis dizer, o que ele quis questionar, quais eram as ideias centrais do livro, e lógico, também uma boa, você refazer as provas anteriores, mesmo sendo de livros diferentes, que daí você entende como que o livro foi cobrado dentro da prova. Pode acontecer de uma questão não cobrar diretamente o que o livro quis dizer, mas sim o que o autor quis dizer com o livro. Então, por isso que é importante você entender a tese do autor, a ideia dele em fazer aquele livro. E, bom, sempre vale ressaltar, que o estudo de filosofia e sociologia pode ser usado para enriquecer a sua redação, tanto na segunda fase, quanto em qualquer outro processo seletivo. Quando você usa citações filosóficas ou sociológicas, pode te ajudar na hora de argumentar. Em sociologia, essas são as obras indicadas. Um diferencial nas indicações desse ano são esses 2 livros didáticos. Juntos, eles abordam quase que toda a matriz curricular de sociologia para o ensino médio. Pode parecer assustador, mas uma ideia é que você baseie todos os seus estudos gerais de sociologia nesses 2 livros. Dessa forma, você vai estar estudando para o Enem, para outros vestibulares e até para suas avaliações normais de ensino médio, ao mesmo tempo em que está estudando 2 obras da UFPR. Agora, falando do formato geral das questões, se for seguido o modelo dos anos anteriores, essas questões vão ter um enunciado longo, com um pedaço do texto original que foi indicado, e as alternativas também vão ser longas. A palavra-chave aqui é interpretação. Você consegue resolver a maior parte desses exercícios só com interpretação de texto, sem ter conhecimento prévio da obra indicada. Para a sociologia, o estudo ideal seria fazer a leitura desses textos, dessas obras. Dessa forma, você se familiariza com como o autor escreve, e isso vai facilitar a sua interpretação de texto na hora da prova. Outra coisa é que é essencial você saber em que condição esse texto foi escrito. Então, quem é o autor? Em que período ele foi escrito? Quais foram os grandes acontecimentos dessa época? Sociologia tem tudo a ver com contexto. E para saber certinho qual fragmento dos livros e textos serão cobrados, não deixem de conferir o edital de Obras e Referências Bibliográficas no núcleo de concurso da UFPR. Falando sobre inglês, a prova da UFPR é geralmente mais objetiva e direta, com perguntas de estilos variados, mas não precisa se desesperar, que a gente vai te ajudar nessa jornada. As questões são precedidas sempre de um textinho, que é bem curto e vai te dar embasamento para responder. São cobrados temas como gramática, interpretação e um pouco de vocabulário. Para se preparar para a prova de inglês da UFPR, procure notícias em jornais e revistas da língua inglesa para que você esteja ciente de todas as atualidades com o vocabulário que é mais utilizado nesses países. Estude também as provas anteriores. Então, não só para você saber como que funciona o vestibular, saber calcular o seu tempo, você ter uma noção de quais são as questões que mais caem, porque muitas delas se repetem. E por fim, anote todas as palavras que você não souber o significado em seus contextos que são utilizados, as frases que mais aparecem, para que você consiga pesquisar o que elas significam depois e também sinônimos e antônimos delas. Assim você consegue saber qual outra palavra você poderia encaixar naquela mesma situação, já que algumas questões cobram isso no vestibular. Então siga as nossas dicas, refaça as provas anteriores e bons estudos! Bom, gente, essas foram as nossas dicas do C7 nas escolas para você que pretende prestar o vestibular da UFPR 2020/2021. Lembrando a todos que nunca é tarde para começar. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo seletivo, é só acessar um dos links que está na descrição desse vídeo ou entrar na nossa página no Instagram e no Facebook, que a gente vai estar sempre à disposição para tirar dúvida a respeito das matérias, do próprio vestibular, ou às vezes para dar aquele ombro amigo que é muito importante nessa fase preparatória, nessa reta final de estudos para o vestibular. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção até aqui. Bons estudos e boa prova para todo mundo.